jornal francês Le Monde publicou no final de semana uma entrevista com o ex-presidente Lula. Sabe qual o título que eles deram na primeira página, Vera Magalhães? Qual? Lula está pronto para tomar o poder nas eleições presidenciais de 2018. Esse foi o título aqui da primeira página do Le Monde. E na conversa, nessa entrevista, né, o petista disse que se vencer ainda pode ajudar os mais pobres. Ele criticou também o juiz Sérgio Moro, que segundo ele é refém da mídia e transforma mentiras dos procuradores em processos judiciais. Isso foi na entrevista para o Le Monde. Aqui no Brasil, ele participou de 2 eventos no final de semana, discursou lá no evento do PCdoB e disse que inclusive Jair Bolsonaro, a gente vai falar dele já já, tem direito de ser candidato nas eleições do ano. Nossa, o Lula deixa? Autorizou. Que legal. Nossa, como ele tá democrático. Autorizou, bateu o martelo. Você leu uma entrevista? Li esse título também. É impressionante como a imprensa, um setor da imprensa, principalmente da imprensa europeia, ainda tem um certo fascínio, né, pelo Lula. É como se ele fosse ali uma figura meio folclórica, meio exótica de um país tropical, que eles não entendem muito bem, mas aceitam com uma certa condescendência, um mix de benevolência e curiosidade acadêmica, meio blasé, né? Só que porque não foram eles que foram governados por esse embuste, né? Que se chama Lula, que se chama PT e sua herdeira, Dilma Rousseff. Queria ver se fosse lá na França, se eles teriam toda essa condescendência da academia com essa figura que não cansa de mentir. A entrevista é um arrazoado, um compêndio de mentiras do início até o fim. Ele diz ali que o juiz Sérgio Moro é refém da mídia, estava condenado a condená-lo, repete a tal tese do golpe, que agora, num exercício de autocentrismo total, ele diz que o golpe não era voltado para Dilma, mas sim para ele, para impedir que ele fosse candidato de novo. E aí ele passa a mentir de uma maneira mais perigosa e que me leva até a ter dúvida se ele está no gozo do juízo perfeito, porque ele diz que o Moro admite na sentença que não houve desvio de recursos na Petrobras. Oi? Onde que ele leu isso? Que o Moro admite que não houve desvio de recursos e mesmo assim o condenou. Que o Moro reconhece que o apartamento do Guarujá não era dele e ainda assim o condenou. Não tem isso na entrevista, na sentença. O que tem na sentença é que o Moro diz que a propriedade formal do apartamento não é um requisito para condená-lo. Pelo contrário, que o fato de não estar no nome dele é um dos indicativos de que existe o crime de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio. Então o Lula vai mentindo, enfileirando mentiras para um repórter algo embasbacado pela figura dele, né? E quanto ao evento de Diadema, a gente discutiu aqui no Jornal da Manhã hoje. 35 anos da primeira eleição de um petista na história do Brasil, que foi o Gilson Menezes em Diadema. Cobri bastante a política do ABC no início da minha carreira, inclusive de Diadema, eu era setorista de Diadema, era uma coisa bem complicada, já vi muita convenção do PT lá de voar cadeira, baixar a polícia, porque era um PT que brigava entre si, e o que aconteceu lá é um retrato do PT no Brasil. Um fracasso. O PT foi banido, viveu ali em crises internas e até ser banido da política de lá, como no Brasil. Aliás, Andreas, eu arrisco dizer que acho que 200, 300 pessoas no máximo lá em Diadema. Imagem impressionante, o berço, né, do nascimento ali do PT. Vai lá, o que você achou da entrevista pro Le Monde? Pois é, o berço da civilização, né, pelo menos da civilização em que eu acredito, em franca decadência. Civilização francesa, que elegeu François Hollande, François Mitterrand, eles não estão com essa bola toda não. Você sabe que eu estudei na França em 2004, né? O Lula tinha acabado de ser eleito, estava no seu segundo ano de mandato, e ainda pré-mensalão, e eu tinha um professor deslumbrado com o Lula e perguntava pelo président populaire do Brasil. E aí eu falei, eu não acho nenhuma graça nele não, ele vai enganar todo mundo. Falei exatamente o que eu falo hoje do Lula, eu estava certo, e o cara ficou embasbacado. É o mesmo tipo de gente que fez a reportagem para o Le Monde, com uma ideia de que a esquerda da América Latina pode representar uma espécie de redenção universal
para o projeto de poder da esquerda. É uma entrevista que não serve para nada, porque o repórter não entende nada do Brasil, muito menos sobre o Lula, e o Lula mente descaradamente, como disse a Vera. O que eu acho interessante é o evento do PCdoB. Esse sim é muito importante, primeiro pelo seguinte, lançou-se lá, com o beneplácito do Lula, a candidatura da Manuela Dávila à presidência da República pelo PCdoB, mas vamos ser sinceros, o que se lançou ali foi a candidatura dela a vice-presidente do Lula, né? Foi o que aconteceu ali. Ou alguém tem dúvida de que na hora H o PCdoB vai ficar de fora? Vai ficar de fora da boquinha petista, onde cresceu? Alguém tem dúvida de que o DEM na hora H vai fechar com o PSDB? Então é enganação. O discurso do Lula é muito engraçado, porque ele concede ao Jair Bolsonaro o direito de ser candidato, mesmo sendo ele, Lula, um homem condenado, hein? Não se sabe se poderá disputar. O Bolsonaro pode. Pelo menos até agora é um homem livre. O Lula não se sabe, mas concede ao Bolsonaro e faz um discurso perigoso. Para mim, um ponto importante, ainda pouco explorado dessa fala, é aquela em que ele diz que se tiver uma nova chance, ele se arrependeu de não ter feito o controle da imprensa, né? O controle dos meios de comunicação, eles chamam disso, chamam dessa maneira, se arrepende de não ter feito e se tiver uma nova chance, fará. Ele fez uma ameaça clara e nós já falamos sobre isso aqui. O Lula não errará duas vezes nos propósitos clássicos da esquerda. Ele uma vez eleito, virá para cima do jornalismo independente. Marcelo Madureira, o que você achou da entrevista e desses dois discursos do Lula no final de semana aqui em Diadema e lá em Brasília? Com relação à entrevista, você mostra o perfil absolutamente sociopata do Lula, né? A compulsão que ele tem por mentir em benefício próprio, né? É inacreditável, é uma coisa assim incontrolável. Não sei por que eu, lendo essa entrevista, me lembrei que há uns 2 dias atrás faleceu o Totò Riina, que era o grande chefe da máfia italiana, que foi preso pela polícia italiana, né, e morreu na cadeia, ficou mais de 20 anos preso, morreu aos 84 anos, com uma diferença em benefício, já que a gente está falando de mafioso, essa é a ideia. Pelo menos o Totò Riina morreu na cadeia, mas ele, em benefício dele, nunca abriu o bico, nem botou a culpa na dona Marisa, né? É a grande diferença do Lula para o Totò Riina. Espero, francamente, que o Lula acabe seus dias vendo o sol nascer quadrado. Como diria o Andreasa, cada um no seu quadrado. E com relação ainda aos discursos do Lula, eu acho o seguinte, ele vislumbra, dado que está forte o bombardeio contra a Operação Lava Jato, contra os interesses nacionais, eu acho que, no fundo, o Lula aposta numa provável candidatura sua, né, na viabilidade de uma candidatura sua, e dentro disso ele aposta na confusão, no caos institucional no Brasil, né? Ele, e sem dúvida nenhuma, por conta dos seus próprios interesses, né, ele não vai vacilar, ele não vai hesitar em colocar o Brasil numa crise maior do que a gente está, uma crise institucional.